É um prazer ter você aqui mais uma vez na minha semana intensiva intitulada Fórmula de Confeiteira. Eu sou a Elaine Mello, tenho 32 anos e há alguns anos sou confeiteira profissional. Sou conhecida pelos bolos criativos e pioneira no Brasil em bolos pintados e espatulados à mão livre. Durante essa semana eu vou te mostrar como confeiteiras que tinham experiência e até mesmo aquelas que começaram do zero conseguiram a independência financeira através de um método que eu criei com anos de estudo e desenvolvimento de erros e acertos. Durante essa semana eu vou te mostrar que você pode sim se transformar de uma confeiteira para a confeiteira e eu vou te ajudar nisso. Você confia em mim? Então vem comigo! Se você não assistiu os vídeos anteriores, então para agora, volta aqui em cima, clica no botão 1 ou 2, você precisa dar sequência para poder acompanhar todo o raciocínio e aproveitar melhor o conteúdo que eu estou passando para você. Se você não assistiu nem a primeira aula e nem a segunda, para agora esse vídeo e clica aqui em cima no 1 ou no 2 e assiste. É essencial que você assista as aulas na sequência para aproveitar da melhor forma todo o conteúdo que eu estou te passando. Combinado assim? Então vamos lá. Agora eu vou te deixar com a história da Luísa, que você já viu aqui, mas você não sabe da história dela. A história dela é inspiradora e eu tenho que compartilhar. Então fica aí com a Luísa. Eu conheci a Elaine através das redes sociais. Eu trabalhava no escritório, no corporativo, e estava totalmente satisfeita porque, para mim, aquilo não valia a pena, tá se desgastando. A partir de que eu tive uma filha, foi que eu comecei a me interessar a sair do corporativo para ter mais tempo com ela. E comecei a fazer palha italiana sem nenhum tipo de curso. Fui testando receita, inclusive minha primeira receita saiu péssima. E sempre me interessei por confeitaria, porque eu era sempre aquela de casa que fazia as sobremesas do final de semana. E a partir disso, quando eu decidi realmente sair do corporativo para trabalhar com confeitaria, eu fiz uns primeiros cursos de massas e recheios de outras professoras, mas só que queria muito trabalhar com chantininho, eu admirava muito chantininho, então comecei a procurar profissionais da área e me identifiquei muito com a Elaine, muito com a forma que ela trabalha, com a forma que ela divulga, o trabalho dela em si, a pessoa dela, porque é aquela história do santo bateu. E decidi que iria fazer o curso dela, mas não tinha nenhum curso programado para aquela época que eu queria. E eu tinha colocado na cabeça que eu iria trabalhar com chantininho, que meu foco era chantininho, que eu não gostava muito de trabalhar com naked. Foi quando eu entrei em contato com ela para fazer a consultoria, que foi a consultoria na casa dela, uma consultoria só com eu e mais outra pessoa, bem assim, particular mesmo. E foi muito proveitoso, muito. Tudo que eu sei hoje de chantininho eu devo a ela. Eu não sabia trabalhar de forma alguma com chantilly, mas como eu via as pessoas trabalhando com chantininho e aquilo me incomodava e eu queria muito trabalhar porque eu achava lindo, então eu queria fazer. Eu tentei uma vez, umas 2, 3 vezes, vamos dizer assim, melava o bolo e achava que aquilo era chantininho. Só que como eu vi o trabalho de Elaine, eu disse, não, é assim que eu quero trabalhar, é nela que eu vou me inspirar. E foi quando eu fiz essa consultoria dela para trabalhar. Eu nunca gostei de fazer nada sem saber, antes sem ter um curso. Eu achava que eu tinha medo de entregar, de o cliente me pedir e eu não saber entregar na hora. Então eu sempre tive aquele receio, não, eu primeiro preciso saber fazer para depois ter a confiança de divulgar algo na internet que é meu e o cliente vai chegar para pegar aquilo que eu divulguei. Hoje, 90% das minhas encomendas são em chantininho. E tudo isso eu devo a ela. Tudo, completamente tudo. Nenhum bolo, da hidratação do chantininho para colorir, inclusive a montagem do bolo em chantininho para que ele se estruturasse e chegasse até o cliente, foi ela que me ensinou. Na época ela estruturava diferente, mas aquela estrutura também serviu para mim e eu fui aprendendo com ela quando ela foi divulgando e fazendo as lives. Então, 100% foi ela que me ensinou sobre chantininho
eu não sabia de nada, até o curso de Elaine. Eu só trabalho com a confeitaria, hoje eu me considero confeiteira e, inclusive, foi quando eu larguei o emprego. Eu larguei diretamente para fazer curso e ser confeiteira. Eu recebi minha rescisão, paguei o curso de Elaine, paguei outros cursos e hoje eu só trabalho com isso. Já tenho minha clientela, já tenho meu nome estabelecido na cidade e meu foco é Chantininho. Mudei a estrutura do Instagram para trabalhar mesmo, era com aquilo que eu queria, apesar de todos serem contra. Eu disse, é isso que eu quero e eu vou fazer, eu vou atrás. Foi tanto que toda a minha rescisão eu montei a minha cozinha. 100% do que eu sei hoje de Chantininho foi a Elaine que me ensinou. De bico, de hidratar chantininho. Antes de fazer a consultoria com ela, o chantininho rachava, o bolo não chegava do jeito que era para chegar. Eu tinha muito medo de entregar as coisas sem saber o que estava fazendo. Então, depois que passou essas 2, 3 vezes que o cliente não gostou, reclamou, até mesmo eu não gostei do resultado, eu disse, não, é a hora de fazer um curso e de procurar alguém que realmente entenda para me ensinar. Foi quando eu decidi fazer a consultoria com a Elaine. Porque se não fosse ela, eu não estava trabalhando com chantininho. Se não fosse ela, 90% do meu trabalho não existia. Eu ainda estaria trabalhando com naked, só naked. Ou estava trabalhando com chantininho, mais ou menos. Não da forma como ela vem sempre assim, me incentivando, comentando, deixando um comentário, um like, alguma coisa, dizendo assim, tá perfeito seu trabalho, tá lindo seu trabalho, você tá evoluindo. Então assim, isso faz com que a gente tenha a força para dizer, não, eu tô no caminho certo. Ela foi fundamental, sem dúvida. Legal a história dela, né? E inspiradora. Eu tenho uma gratidão enorme, assim como ela tem a gratidão por mim. É recíproca e isso é que faz a vida movimentar. Eu lembro que a Luísa, ela não queria mais fazer naked, só naked. Ela queria ter um diferencial na cidade dela. Ela queria fazer bolos que chamassem a atenção do cliente. E é isso, foi com esse mesmo pensamento que eu comecei a fazer bolos criativos. Foi com o pedido de clientes inusitados. Aquela cliente que queria um bolo que combinasse com o vestido ou com a decoração e ninguém na cidade fazia. Então aí eu comecei a fazer bolos diferentes, bolos realmente criativos. E aí, você já passou por isso? Você já passou por aquele momento que chega um cliente para você e você não tem como aceitar por não saber, por não dominar a técnica ou até mesmo por medo de não dar conta? Então, eu passei por muito disso no meu começo e fui me especializando ao longo do tempo. Eu também passei por alguns momentos que eu ficava meio receosa, entrego ou não entrego? E por incrível que pareça, os bolos que eu tinha mais receio em entregar eram os que faziam mais sucesso, eram os que foram mais replicados por outros clientes. Então, é essa satisfação que eu quero te passar. Vem comigo! Na primeira aula eu te ensinei uma parte fundamental da confeitaria, onde toda confeiteira precisa dominar. Sim, somos empreendedoras, somos donas do nosso negócio. Então pensando nisso eu falei sobre planejamento, sobre a importância de ir aos supermercados com várias dicas para você nunca mais errar, nem na compra e nem no custo. Sim, é essencial você saber cobrar o justo para que você não canse e viva do seu sonho. Na segunda aula eu te ensinei como estruturar o bolo e acabar com aquele perrengue de ficar com dor na cabeça pensando, será que o bolo vai quebrar? Será que o bolo vai abrir no meio do caminho? Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo e eu já aproveito para agradecer a todos os comentários, a todos os directs e até mesmo os depoimentos de pessoas que já estão colocando em prática todo o conteúdo. Gente, isso me deixa muito feliz. Então continuem a deixar os seus comentários, seus depoimentos, que eu faço questão de ler cada um deles. Isso engrandece o que eu estou fazendo e também faz com que eu continue fazendo isso aqui para vocês. Agora nesta aula chegamos ao momento mais esperado e eu acredito que o mais importante, aquele que vai fazer a diferença a partir de hoje nas suas produções. Eu vou te ensinar em um bolo só mais de 5 técnicas, desde o espatulado até o pintura em mão livre. Vou te fazer também essa árvore da vida. E através dela você vai fazer vários outros bolos. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você já foi desafiado por algum cliente? Ele já te deixou assim
de mão aberta para fazer um bolo diferente de tudo que você fez e você não teve coragem e entregou para outra pessoa? Ou até mesmo ele já te mandou uma foto do bolo de alguma colega sua de trabalho e você disse não, eu não faço. Por apenas não ter coragem de efetuar aquele bolo? Eu, no meu começo, passava muito por isso. Eu não tinha coragem de fazer bolos diferentes daquilo que estava acostumada. Só que aí um belo dia eu disse, tenho que encarar. E aí eu fui criando autoridade ao ponto que os clientes me procuram para fazer bolos cada vez mais inusitados. Como esse daqui que eu vou mostrar agora para vocês. Essa foto desse bolo que vocês estão vendo é a foto de um bolo que a cliente chegou e disse, não quero nada do que você já fez até hoje. Quero um bolo inspirado na minha roupa. Ela vestia um bolo praticamente, porque o bolo ele era vermelho, laranja e um puxado para o roxo. Basicamente as cores do vestido dela na festa. E eu consegui, e pense numa felicidade, esse bolo viralizou. Várias empresas postaram ele, alunas me perguntaram como que fazia. Foi engraçado na época. Inclusive, essa técnica eu ensinei no meu curso. Então é esse sentimento que eu quero para você. Na época eu fiquei morrendo de medo na hora de entregar, mas quando eu vi os olhinhos dela dizendo era isso que eu queria, eu senti que eu tinha feito a coisa certa. Então, essa satisfação é o que eu quero que você sinta a partir de agora. Então, por isso eu vou te ensinar tintim por tintim, sem esconder nada, até porque eu não sou metade, eu só sei ser inteira. Eu vou te passar com riqueza de detalhes todas as técnicas para você conseguir fazer um bolo criativo e inovador. Vamos lá? Já tô aqui prontinha para começar a aula. E agora a gente vai cobrir esse bolo com chantininho, a receita que vocês já têm aqui embaixo, tá? Então terminou a aula, vocês já vão poder baixar a receita do chantininho e fazer essa receita completinha. Aqui vocês podem ver que ele tá aqui, ó, no pratinho. Eu vou pegar fita adesiva, tá? Para grudar o meu prato na minha bailarina. Ah, Elaine, por que você faz isso? Algumas pessoas colocam aquele tapetinho de silicone embaixo do prato, né? Mas aí não é todo dia que você encontra. Ou então coloca um paninho, mas volta e outra, se o pano for muito liso, ele vai deslizar o bolo na hora de limpar, de raspar o seu bolo. Então eu gosto de usar a fitinha realmente, porque aí eu tô prendendo, ó, o tabuleiro na bailarina, tá? E isso vai me dar mais segurança na hora que eu for espatular o meu bolo. Então, eu sempre opto ou pela fita, prendendo esse bolo, tá? Ou até mesmo o paninho ou o tapetinho de silicone, aquele que a gente coloca e ele não derrapa, vamos dizer assim, com o movimento. Então, eu tenho aqui o meu chantininho, né? Batido, tá? Ele já tá hidratado, eu hidratei com leite condensado. Você vai colocando aos poucos até que ele fique lisinho, como vocês vão ver agora. Eu hidratando ele, ó. E aí ele vai ficar assim, ó, lisinho, sem nenhuma bolinha. E aí é simples. Colocou no saquinho de confeitar. Por que eu coloco no saco de confeitar antes de aplicar no meu bolo? Porque isso vai me dar uma camada uniforme de distribuição. Quando eu coloco com a espátula, um lado vai ficar mais grosso, outro lado vai ficar mais fino, e aí eu não vou ter essa uniformidade. Na hora que eu for nivelar com a espátula, ele vai ficar uma camada fina, uma camada grossa, muitas vezes pode até mostrar o seu bolo. Então isso não é legal. Então usem o saquinho de confeitar, tá? Para nivelar essa cobertura no seu bolo. Então eu vou colocar aqui, sempre eu vou colocar uma pequena porção. Eu não vou encher o meu saco por completo. Por quê? Porque isso vai dificultar na hora de eu espremer esse saco. Então aqui eu vou cortar na largura que eu quero que saia, tá? Então vocês podem ver aqui, ó. E ele tem que ficar confortável na hora da distribuição
desse chantilly no meu bolo. Então eu vou encostar aqui e antes de eu depositar, eu vou passar para você algumas dicas sobre bailarina e movimento. Essa bailarina que eu tô usando é uma bailarina de alumínio fundido, tá? Eu gosto de bailarinas que sejam pesadas, tá? Que me deem a firmeza de girar o meu bolo sem estar derrapando ou sem estar me dando dificuldade na hora de girar. Então essa mão esquerda, ela vai girar a minha bailarina, enquanto a mão direita ela vai fazer todo o resto. Então enquanto eu tô depositando, a mão esquerda ela vai girando. Vocês estão vendo que o bolo ele ficou um pouco troncho, então é essa hora que a gente vai ajeitar e nivelar todo o nosso bolo, tá? Eu deixei ele bem troncho já para mostrar a vocês que tem sim como a gente deixar esse bolo retinho. É outra dúvida de vocês, bate aquele desespero, ai meu Deus, o bolo eu prensei e ele ficou troncho. Então, nessa hora aqui do chantilly, a gente pode vir a consertar todas as falhas, se o bolo quebrar, se o bolo ficar esfarelado, esse é o momento que eu vou nivelar o meu bolo. Então, o lado que tá mais para um lado eu vou colocar menos chantilly. O lado que tá faltando eu vou botar mais chantilly e isso vai me dando esse equilíbrio, nivelando ele. Então aqui eu vou cobrir todo o meu bolo. Tá? Passando camadinha por camadinha, tentando deixar o máximo colado uma da outra, tá? Eu sempre vou fazer a de cima coladinha com a de baixo, porque isso vai evitar aquele ar, aquela bolinha de ar, tá? Então isso é importantíssimo, você não deixar espaços entre uma distribuição e outra. Aqui acabou o meu chantilly, eu vou vir aqui com ele poroso, ó, ele tá aqui poroso e eu vou colocar no meu bowl. Ele sai da batedeira totalmente poroso e a gente tem que vir a hidratar. Então eu vou colocar um pouquinho de leite condensado e vou movimentar sempre em movimentos circulares, sempre raspando o bowl e apertando o meu chantilly, raspando o bowl e apertando o meu chantilly. Isso vai fazer com que o meu chantilly vá ficando lisinho. Uma dica que eu já dei nas minhas lives é usar sempre esses bowls de alumínio. Por quê? Porque eles mantêm a temperatura do chantilly. Isso faz com que facilite naqueles dias quentes, né? Eu sei que muita gente usa aqueles bowls de plástico. O que, se tiver um dia muito quente, o plástico ele vai agilizar esse chantilly a desonerar. Já o contrário do alumínio, ele vai sempre estar conservando o que está dentro. Então, se o chantilly está gelado, ele vai conservar essa temperatura. Anota aí essa dica, tá? Então aqui eu tô dando ponto no meu chantilly, então você vai mexer nele até que ele fique com um aspecto de lisinho. Então eu vou passar a espátula e ele vai estar, ó, lisinho, sem muita bolha. Então aqui eu vou continuar enchendo o meu saco, lembrando que a gente não enche tanto, né, o nosso saco, que é para não dificultar na hora de espremer ele. Vou colocar aqui, ó, cobrir todo o meu bolo. E essa é a hora que mais ou menos eu vejo onde é que eu vou precisar equilibrar essa cobertura. Ela já tá todo coberto.
E agora eu vou dar aquela afastadinha no meu bolo e vou compensar. É aquele trabalho de pedreiro realmente, tá, gente? Então a gente vai olhar assim ele e vai, ó, nivelar aqui embaixo, nivelar aqui e ver onde é que ele vai precisar de mais cobertura. Agora a gente vai pegar essa espátula aqui para nivelar o nosso bolo. É a hora que a gente tira todas as bolinhas, tá? Então aqui em cima a gente só vai girando a bailarina leve e aqui a gente vai fazendo um movimento, ó, de zigue-zague, só para tirar realmente essas bolinhas, tá? Então eu vou fazer isso em todo o meu bolo, equilibrando ele e deixando ele todo niveladinho, tá vendo? Ó, fazendo um movimento de zigue-zague. E aí, se sobrar, vai tirando já o excesso, tá, gente? Isso vai fazer com que elimine aquelas bolinhas, que geralmente o bolo tá todo pronto. E aí, do nada, aparece uma bolinha no meio do bolo. Então, isso é já preparando para tirar essas bolinhas. E agora a gente vai usar essa espátula aqui, ó. Que ela é a espátula para alisar bolos grandes. Vocês podem ver que ele aqui do lado do bolo, ele fica do tamanho do bolo. Então, essa espátula é uma espátula de 30 centímetros. Isso significa que esse bolo tem em torno disso, tá? Então, a gente vai, ó, colocar, encostar, ter o cuidado de encostar toda a espátula no bolo e girar com a mão esquerda, sempre raspando esse bolo. Vou vir aqui tirar todo o excesso. Agora a gente vai fazer aquele serviço de pedreiro, como se ele estivesse fazendo um acabamento na parede da casa da gente, sabe? Então, ó, calma, tranquilidade, paciência, porque bolo perfeito precisa de muita paciência, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Aí eu já tô vendo que é desse lado aqui, tá precisando de creme. E aí eu vou fazendo toda essa compensação. Lembra que eu disse que eu ia deixar ele todo tronchinho para mostrar a vocês que a gente consegue consertar. Então, vamos lá. Porque melhor que saber fazer, você também tem que saber consertar. Eu acredito que na confeitaria, volta e meia, as coisas dão certo. Na maioria das vezes a gente sai apagando incêndio, então vocês têm que aprender a fazer de tudo um pouco. Lembra que eu disse que a gente é dono de empresa? Então esses são os incêndios da nossa empresa. Então eu sempre com um paninho úmido, eu vou estar limpando a minha espátula para isso não formar risquinhos, tá? Nivelando todo o seu bolo. E aí você vai vendo que ele vai ficando já mais retinho, mais organizado. Essa borda aqui, eu vou deixar ela assim, porque ela vai ser a nossa borda imperfeita. E né, aqui dentro, com essa espátula aqui, tá? A gente vai fazer um espiral, de fora para dentro. Então, eu vou começar na minha medida aqui, ó, que eu marquei a parte de trás. Vou começar aqui, ó, de fora para dentro, levemente empurrando a minha espátula, só para dar um efeitozinho, ok? Então essa bordinha aqui, ela vai ficar assim.
Ah, Elaine, se eu quiser deixar a borda lisinha, retinha, o que é que eu vou fazer? Simples. Com essa mesma espátula, tá? Você vai ficar da altura do bolo e vai, ó, de fora para dentro, nivelar esse bolo. E aí você vai nivelando todo o bolo. Vou fazer para vocês verem. De fora para dentro, nivelando o meu bolo para deixar ele retinho. E a cada vez que eu for, eu tenho que limpar a minha espátula. Isso é essencial para que esse bolo fique sempre o mais lisinho possível. Se eu não limpo a minha espátula, ele vai ficar com nervuras nessa quina. Então é preciso que eu esteja da altura do meu bolo. Então arrume aí um lugarzinho na sua casa, uma cadeira, uma mesa, que você fique da altura exata do seu bolo e vá, ó, nivelando. Sempre de fora para dentro e limpando a espátula. Voltou, de fora para dentro, limpando a espátula, certo? E aí, por último, chega aqui e aí você vai nivelando todo o bolo e deixando ele retinho. É aquela parte do namoro do nosso bolo. E agora eu vou fazer de novo a quina imperfeita. Vou colocar um pouquinho do chantilly que eu tirei para fazer a quina voltar aqui. Tá vendo você me dando trabalho? Só para ensinar mais uma técnica a vocês. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cobertura na parte de cima do meu bolo. Tá? Vou vir com a minha espátula alisadora, limpinha, para não marcar, tá? Às vezes essa espátula aqui, ela cria alguns dentinhos, e aí é bom você levar num ferreiro ou em algum amolador, até amolador de alicate mesmo, que tem aquela amolador mesmo, sabe? Pronto. Ele vai passar esse material e vai deixar lisinha novamente. Eu já fiz isso e deu certo. Então, façam também, porque no começo eu achava que não prestava mais. O que é que eu fazia? Jogava fora. Então, aí por isso é que eu optei pela espátula de alumínio, porque isso me dá essa mobilidade de estar sempre amolando e deixando ela nova. Contrário da de silicone, que realmente eu não tenho como vir e amolar, vamos dizer assim. Então, eu vou vir aqui, ó, alisando ele, e vocês já estão vendo que vai subindo novamente essa bordinha. E aí ela fica até mais perfeitinha. Vou voltar de novo com a minha espátula tortinha. Então a gente vai pegar essa espátula novamente, a tortinha, né, que eu chamo, e vai fazer o espiral de fora para dentro, sempre girando a bailarina, tá? E aí eu já marquei aqui a parte de trás do meu bolo. Eu sempre gosto de marcar a parte de trás e a parte da frente. Por que isso? Porque muitas vezes você faz uma decoração uniforme no bolo, onde o cliente não sabe qual a parte da frente, qual a parte de trás. E aí chega lá na mesa e coloca a parte de trás na parte da frente da mesa. Aí manda foto e o que é que acontece? Você fica decepcionada. Então, sempre eu uso essa espátula aqui e marco. Eu sempre passo realmente uma listra no meu bolo, ó. Eu passo uma listra no meu bolo, na parte de trás, que é para marcar, demarcar e mostrar para ele. Isso aqui não é a frente. Então a frente é essa parte que vai ficar de frente para você na hora que você colocar o bolo. Então a parte bonita que você determinou que vai ser a frente vai estar ali perfeitinha. Então a gente fez aqui a técnica de alisar, quinou, fez a quina imperfeita, fez o espiral e agora a gente vai fazer a árvore da vida. Mas antes, eu quero chamar uma pessoa. Então, espera aí.
Então vamos lá, agora eu vou chamar a Daiane, que é uma aluna minha. Tudo bom? A Daiane, gente, ela fez a minha consultoria. É minha aluna online, né? Isso. É minha aluna presencial de pipoca, então a gente já tem uma caminhada junto por aí. Então eu chamei ela porque ela fez a parte toda de consultoria, mas essa parte de pintura era uma curiosidade e aí eu resolvi matar hoje junto com vocês. E aí, tá ansiosa? Muito. Então vamos lá, começar primeiro pela misturinha que a gente vai usar. A gente vai usar corante em pó para fazer a árvore da vida. Então eu geralmente uso os pós da Fab, tá? Que eu acho que a pigmentação dele é mais concentrado. Ele não tem aquela falha como os outros têm. E o pó é fininho, então dá para diluir bem no álcool de cereal, que é isso que a gente vai fazer. Então eu pego geralmente alguns potinhos, quando é para pintar, né? Porque geralmente a gente usa o álcool de cereal com o pozinho na bombinha. Então essa é uma forma diferente de usar o pozinho. Então a gente vai fazer essa misturinha. Eu vou colocar um pouquinho do pó, um pouquinho do álcool de cereal e o pozinho já com a ajuda de um pincel. E aqui eu quero que ele forme como se fosse uma pastinha. Ele não é para estar líquido como a gente coloca na bombinha, que tem que estar bem diluído e a gente faz o teste. Não, aqui ele tem que estar uma pastinha diluída. Então eu vou vir aqui, ó, e ele tem que ficar todo uniforme. Você não pode ver nem o álcool de cereal, tá? E nem o pó muito concentrado. Então aqui ele ainda ficou, ó, um pouquinho do álcool, tá vendo? Você vê que fica... Então eu vou botar mais um pouquinho do pó. E vou misturar. Acho que agora já deu. Aí eu tiro o excesso. E aqui eu tenho a minha guia. O que é uma guia? Vamos lá. A guia é sempre aquele teste. Lembra que na consultoria a gente fazia primeiro na espátula, colocava um pouquinho de chantininho e batia. Aqui é do mesmo jeito. Eu coloquei um pouquinho de chantininho branco que a gente estava usando no bolo, para ver se quando eu passar o pincel ele vai escorrer ou ele vai fixar no meu chantininho. Então eu pego aqui, tiro o excesso todo e vou, ó, passar no meu chantininho. Então aqui, venho aqui de novo e vou passar no meu chantininho. O que é que eu quero ver com isso daqui? Eu quero ver se vai escorrer esse traço, tá? Porque se escorrer, a gente precisa colocar mais pó. Se ficar muito denso, a gente precisa colocar mais álcool. Então fiz a minha misturinha, ela tá no ponto perfeito. Agora você vai ficar bem pertinho de mim. A Daiane vai ficar aqui atrás de mim e a gente vai fazer o desenho, todo o esboço da nossa árvore. Vamos lá? Então agora você já está bem pertinho de mim, você está vendo o bolo, né? E agora a gente vai desenhar a árvore. Então você tem que mentalizar primeiro. O desenho livre, ele acontece quando você mentaliza o que você quer passar para o bolo. Eu quero fazer a árvore da vida. Então aí quando você quiser desenhar, sei lá, folhas, você vai mentalizar as folhas e passar isso para o seu bolo. Eu sempre uso uma pontinha, que pode ser também um palito, para marcar esse meu desenho no meu bolo. Então eu vou começar aqui, ó, de baixo para cima, ó, fazendo a raiz dessa árvore e vou limpando com aquele paninho. O paninho vocês já aprenderam que é aquele truque, ele tem que estar sempre aqui do ladinho, porque você vai sempre estar usando ele. E aqui eu vou puxando os galhinhos da minha árvore, ó. Puxei, limpei, puxei, limpei, puxei, limpei. E aí eu vou estar, ó, aqui desenhando a minha árvore da vida. Lembrando que todos esses traços que eu tô fazendo é apenas um esquema do meu bolo. Mas agora, olhando ela, você já vê uma árvore, né? É incrível como um tracinho já faz toda a diferença. E até ele pareceu com aquele bolo que eu postei um dia desses. Lembra daquela misturinha que eu já mostrei pra vocês?
eu vou agora, ó, pegar um pouquinho e é importante que eu tenha o álcool de cereal sempre ao meu lado, porque o pó ele vai apurar e eu vou estar sempre tendo que abastecer. Então aqui eu vou pegar a pontinha do pincel fininho e vou, ó, fazer o traçado cobrindo essa minha linha. Então, delicadamente, eu vou passando aqui, ó, no meu bolo, tá? Sempre delicado. Não é pressionando, é delicado mesmo, leve, com a mãozinha leve. Então, você vai levemente, delicado, com a mão, ó, como se estivesse realmente pintando, tá? Então, eu vou fazendo o tracinho do meu bolo. Essa é a hora delicada que você vai passar assim com toda a calma, delicadeza. E aí eu posso vir com um pincel mais grossinho, tá? Da ponta mais grossinha, vamos dizer assim. Sempre tirando o meu excesso para cobrir esse caule, certo? Sempre o movimento vai ser, ó, puxando para cima, tá? Ó. E aí eu vou fazendo a raiz e o caule da minha árvore. E aí é importante que ele fique com essas falhas realmente, porque vai dando esse ar de realidade. Não é preciso você fazer aquela coisa chapada, tá? Porque isso é que vai fazer o diferencial e a beleza no seu bolo realmente. Vai passar um pouco mais de realidade, vamos dizer assim. Porque ele vai fazer aquela misturinha do sombra com luz, vamos dizer assim, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, terminamos a nosso caule. E aí eu vou dando só alguns retoquezinhos, tá? Vou voltar aqui com o meu fininho. Aí aqui já tá grossinho, ó. Estão vendo que tem quase nada de álcool, porque o pó puxou muito. Então eu vou colocar mais um pouquinho de álcool. Vou misturar no meu pó. Tá? E vou vir aqui, ó. Agora nos meus galinhos. Então eu vou cobrir todos os meus galinhos. É importante que eu tenha o pincel bem fininho, tá? Para dar esse efeito bem delicado. Nada de fazer coisas grosseiras, sempre mostrando essa delicadeza. Eu vou aqui, ó, passando o meu pincel, sempre mexendo essa misturinha para que ela não fique só álcool ou só o pó. É esses truquezinhos que fazem toda a diferença. Então aqui eu vou continuar e vou fazer todos os tracinhos, sempre bem delicado. Então vocês vão ver agora uma acelerada, igual aqueles videozinhos que eu faço no tutorial, que é para não cansar também, né, gente? Então, vocês já aprenderam a cobrir e agora eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos lá! A gente já tá com nossa árvore toda, vamos dizer assim, com o esqueleto pronto.
E agora a gente vai fazer as folhinhas. Com o mesmo pincel dos galhos, a gente vai fazer as folhinhas na pontinha deles. Então a gente vai fazer realmente o formatozinho da folhinha. É essencial que a gente tire sempre o excesso do pincel, tá? Então eu vou tocar na minha misturinha, bater na minha pontinha e vou, ó, só fazendo as folhinhas uma a uma. Gente, sério, além de ser assim um trabalho que acalma, né? Ele é um trabalho que você vai fazendo e vai se afastando e olhando e dizendo, nossa, foi eu que fiz, assim, eu não sei se você vai ter essa mesma realização, mas eu tenho a cada bolo que eu faço. Então, é calmante, é relaxante. Eu costumo dizer que esses bolos, eles foram a minha terapia, sabe? Era onde eu relaxava, então que isso possa ser a sua também. Vocês veem que quando eu pego muito da tinta, né? Eu não volto a abastecer. Então eu vou pintando uma a uma os galhinhos da árvore, né? E vou passando aqui, ó, nas folhinhas, tá? Então aqui você vai fazendo em todos os galhinhos as folhinhas. A gente ainda vai voltar para essas folhinhas para dar um acabamento e ela ficar com cara de folhinha, tá? Que é o grande, vamos dizer, pulo do gato, o grande segredinho para dar esse ar de realidade que tem os meus bolos que vocês veem aí nas redes sociais. Então aqui terminamos as nossas folhinhas e agora a gente vai dar um efeito realmente de folhagem. Lembra aquela pontinha que a gente usou para marcar? Agora a gente vai em cada folhinha e vai fazer, ó, um tracinho no meio. E a cada vez que eu fizer, eu vou limpar a pontinha dessa agulhinha, né, que chama a pontinha do meu pincel. Então eu vou passar levemente só para marcar. Eu também não vou fazer em todas, vou deixar algumas sem fazer, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e levemente fazer. Em uma e em outra, ó. Então eu vou fazer isso aqui em quase todas as folhinhas, tá? Só para dar um arzinho de realmente profundidade a esse trabalho, para marcar realmente as folhinhas. Então eu vou fazer em uma, em outra. Já vou passar para o lado de cá para fazer em algumas, sempre limpando a pontinha do meu pincel, porque se eu não limpar, ele pode vir a, vamos dizer, danificar o meu bolo, tá? Então eu vou estar aqui, ó, sempre limpando. E pronto, temos a nossa árvore da vida.
Essa é aquela hora que a gente dá uma visão geral, né? Você afasta do bolo para ver onde é que tá precisando de mais alguma coisa. Mas eu acho que agora já foi, né? E aí, o que é que você achou desse bolo? Me diz, tem alguma dúvida? Não, só tô pensando, tá doida pra chegar em casa pra fazer um igual a esse. Eu acho que é esse mesmo pensamento que você tá aí, né? Então, vamos fazer o bolo, vamos me marcar. Me marque, viu? Que aí eu vou repostar tudo. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado e reproduzam muito. Queria agradecer a Daiane. Eu espero que você tenha gostado da aula, né? Que agora tá completa. E espera aí que a gente já vai bater um papo sobre outras coisas. Então, fica aqui comigo. Mudamos um pouco de cenário para conversar com você. Então, nessas 3 aulas, nessa semana intensiva, eu te ensinei como se planejar, como produzir, né? Como ir ao supermercado, não errar. E aí eu ensinei os custos. Ensinei você que dá sim para viver de confeitaria, dá para cobrar o justo e não mais viver aquele perrengue. Também te ensinei o bolo do zero, estruturação, um bolo criativo, várias técnicas. Sua cabeça deve estar fervendo aí, morrendo de vontade de executar. Então use sua criatividade e se destaque na sua região. Faça bolos criativos. Mas vamos lá. Quando a gente fala de técnica, receita, isso se estende muito. Te ensinei um bolo criativo do zero, onde você vai poder criar e recriar ele. Mas claro que quando a gente fala de técnicas e receitas, o assunto é bem mais amplo. Para isso, eu criei o meu curso online, que aí eu vou destrinchar tudo isso. Então foram meses e meses gravando, regravando, ajustando para ficar tudo perfeito. Eu costumo dizer que é o meu filho que eu vou dar para você cuidar. Mas nesse curso não é só mais um curso. Eu costumo dizer que esse curso é inédito, pelo simples fato que ele vem trazer algo que nunca foi visto na confeitaria online brasileira. É um curso onde eu vou te ensinar espatulado, bolos pintados à mão, bolos realmente criativos. Eu vou pegar na sua mão e vou lhe ensinar como encantar o seu cliente, a cada cliente, fazer diferente. Já imaginou? Então, isso tudo em um curso só. Lembrando que são muitas técnicas e para isso são mais de 40 videoaulas, mais de 20 bolos completos do início ao fim. Ai, tá perfeito. Mas antes de tudo, antes de falar mais sobre esse curso, eu queria que você conhecesse um pouquinho da história da Daiane. Então, fica com o depoimento dela. Eu conheci a Elaine através do Instagram e foi uma coincidência, porque quando eu fui mostrar o trabalho dela para o meu marido, ele disse, oxê, ela é esposa de um amigo meu. Meu esposo trabalhava com o marido de Elaine, e aí então foi tudo uma coincidência. Foi a partir daí que eu conheci ela. E eu comecei fazendo primeiro o curso de pipoca, de bombons de pipoca com a Elaine, que por sinal é muito bom. Aí, o segundo, eu fui fazer uma consultoria com ela, que foi em Chantininho, porque meus clientes, eu fazia uns bolos mais simples, só coberto por brigadeiro, mas aí eu vi a necessidade, meus clientes sempre me pedindo chantilly, mandava várias fotos e coincidentemente vinha fotos dos bolos de Elaine também. Aí foi quando eu entrei em contato com ela, que eu vi que ela dava essa consultoria e fui fazer a consultoria com ela. E a partir daí foi um agente transformador na minha vida de confeiteira. Por quê? Porque Dai Cris Bolos era uma pessoa antes do curso de Elaine e outra pessoa após o curso dela. Porque aí eu senti mais confiança de trabalhar com chantininho e até aí ver o desejo do meu cliente e poder reproduzir nos meus bolos. E por fim, eu fiz o curso com ela online também, que foi o de massas e recheios, que foi também muito bom, porque é uma massa maravilhosa que ela ensina e ela ensina muito bem. Ela não deixa nenhuma dúvida no curso dela online. É muito bom o curso dela. Eu recomendo
a todo mundo que quiser pode fazer, porque os cursos de Elaine são muito bons e realmente ele é transformador. Eu vi a diferença realmente, como tinha sido bom o curso de massas e recheios, quando eu parti o primeiro bolo que eu fiz. Que eu fiz ele com 3 camadas, que eu parti, eu disse, meu Deus, meu bolo, todo mundo gostava, mas quando eu partia ele não tinha uma consistência, ele esfarelava. E esse bolo que a receita que ela ensina no curso dela, não, totalmente consistente, tem uma estrutura, o bolo dela é muito bom. Os meus clientes já, quando eu comecei a fazer a partir das massas que ela ensinou no curso dela, eles têm alguma coisa diferente, tá tão bom teu bolo, quando a gente parte fica bem melhor. Eu vi esse feedback sim dos clientes. Elaine para mim hoje é uma fonte de inspiração, realmente. Elaine é uma profissional muito boa, ela passa muito bem tudo que ela ensina. Então eu tenho muita gratidão por Elaine, porque muitas das coisas que eu aprendi foi graças a ela. Então, e com a dedicação dela que eu vejo, isso pode estar me ajudando muito. No futuro bem próximo, espero, eu esteja só na confeitaria, porque é o que eu gosto de fazer realmente. E com a ajuda, com a inspiração de tantas pessoas. Por exemplo, Elaine, isso nos ajuda muito. Ela é uma incentivadora. Bom, e é isso, chegamos ao final dessa semana e eu espero de verdade que todo esse conhecimento que eu separei para você tenha sido útil e relevante, que você use da melhor forma. Afinal de contas, eu escolhi um modelo que é muito importante para mim. Eu tenho uma afinidade gigante com essa árvore e eu espero que você coloque em prática. Desde já, eu agradeço por você estar aqui até agora comigo, compartilhando de tudo isso que eu preparei para você. E eu quero aproveitar para dizer a você que na próxima segunda-feira estaremos abrindo pela primeira vez esse curso maravilhoso para você se transformar de uma confeiteira para a confeiteira. Mas além disso tudo, você vai se tornar uma empreendedora de sucesso e se destacar na sua região. Afinal de contas, foi isso que eu me tornei e pude tornar também as minhas alunas. E no meu curso, que será completo, 3 em 1, isso mesmo, você escutou, será 3 em 1. Um curso onde você vai aprender desde massas, não é só uma massa, são várias massas. Massa de leite ninho, massa de red velvet, aquela massa perfeita de cenoura. Ai, gente, tem tanta massa que você vai endoidar o seu cliente sem saber o que é que ele vai escolher. Além das combinações de recheio. Durante as aulas, eu vou te mostrar que você pode sim inovar. Apenas com uma massa, transformar vários bolos. E esse curso de massas e recheios, ele serve para isso. Aí vem o segundo curso, que é o nosso curso de bolos criativos. Nesse, eu desenvolvi várias receitas a partir de uma, vamos dizer, deficiência que eu tive na cozinha e acabei criando vários sabores de chantilly saborizados. Sim, sabores exclusivos e inusitados, que fazem toda a diferença ao partir cada bolo. Seu cliente endoida, com toda certeza. Daí, por fim, tem o terceiro curso, que é o mais esperado. Os bolos espatulados e pintados à mão, onde eu mostro todos os meus segredos, todas as técnicas, qual o ponto correto de cada tinta, qual a pincelada correta para pintar o chantininho com chantininho. E aí, ficou com vontade, né? Agora eu quero que você imagine, sim, igual um desenho animado, que você está dentro de uma encruzilhada e você tem 2 caminhos. De um lado é aquela zona de conforto, onde todo mundo faz tudo igual, onde todo mundo está acomodado, onde todo mundo diz assim, vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Pessoas que arrumam desculpa para tudo e não enxergam que na verdade precisam olhar adiante, olhar o que vem depois da dificuldade, que precisam ver, que precisam evoluir, se tornar pessoas de verdade, né? Vamos dizer assim, pessoas que assumem a responsabilidade da própria vida, fazendo com que todo ao redor viva mais feliz.
Quem é que não quer viver feliz ao lado da família, viver em comunhão, vamos dizer assim? Às vezes, se você deixar de lado essa desculpa de vou fazer amanhã, e esse amanhã nunca chega e ele nunca vai chegar. Porque você tem que decidir, e essa decisão está aí para as pessoas do outro caminho. As pessoas que já enxergaram que para vencer na vida, elas precisam sim sacrificar 1 hora, 2 horas e passar por isso. Passar por uma capacitação, passar por um estudo, ter realmente, vamos dizer, um pouquinho de ambição. Sim, ambição é bom em alguns momentos da vida. E nesse momento eu estou te falando que é bom sim você ter isso e ver além. Eu vou estudar, mas daqui a 1 ano eu vou estar vivendo disso. Daqui a 6 meses eu vou estar me sustentando disso. Pessoas que são decididas a mudar de vida. Esse foi a decisão que eu tomei. A persistência é uma palavra e uma ação que vive ao meu lado. Então eu convido você a se imaginar nesse caminho. Esse caminho de persistência, esse caminho de pessoas que não desistem fácil. Eu quero te convidar a sonhar. Isso mesmo. Qual é o seu sonho? Onde você quer estar? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Você está satisfeito agora? Onde você trabalha? Ou até mesmo você está satisfeita em ser a confeiteira que você é hoje? Vamos lá. Você já perdeu alguma encomenda por não saber atender o cliente ou até mesmo não saber levar ele para fechar uma encomenda? Você já parou no final do mês e pensou: o que eu estou fazendo com o meu dinheiro que ele não dá para nada? Tem outra coisa a fazer você refletir. Você já parou para pensar se você tem tempo para sua família? Esse pensamento era o que eu tinha há alguns anos atrás. O meu sonho era ver as primeiras palavras do meu filho, era ver ele caminhando. E com o meu primeiro filho, como vocês sabem, eu tenho 2, eu perdi tudo isso. Eu não vi ele dando os primeiros passos, nem falando as primeiras palavras. Mas quando veio o segundo, eu pude conquistar tudo isso através da confeitaria. E ver todo esse passo, chegar em casa, poder criar eles 2 agora, né? Vocês sabem que 2 homens, né, dentro de casa são bem, vamos dizer, afetivos. Então, poder acompanhar, fazer a tarefa, parece coisas triviais, mas são coisas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E não tenha um dia que eu não me sinta realizada por estar fazendo isso. E você? Consegue se realizar hoje no que está fazendo? Pensa só um pouquinho nisso agora. E aí, pensou? E agora? Você está esperando o quê para tomar a sua decisão? Olhe para a sua encruzilhada, porque essa só você sabe. E tome a sua decisão. Qual caminho você quer seguir? Eu, nesses últimos 6 meses, venho te ajudando nisso. Nos meus 2 projetos, na live de segunda e na live de quinta, onde eu na segunda respondo todas as suas dúvidas e na quinta te mostro que confeitaria é muito além de receita e de técnica. Você tem que ser empreendedora. E lá eu te mostro tudo isso. Como atender cliente, como fazer um cardápio, como envolver o cliente. Eu estou fazendo a minha parte. E você? Está fazendo a sua? E aí você deve já estar se perguntando: será que esse curso é realmente para mim? Mas calma, eu já tive essa dúvida no meu começo, mas essa dúvida era logo sanada porque eu sabia onde eu queria chegar. E é isso que eu quero que você pare e pense, onde você quer chegar? Porque eu dei o meu primeiro passo, mas mais importante do que o primeiro passo foi persistir, continuar, evoluir. Eu continuei evoluindo. As técnicas que eu aprendia, eu fui criando novas. E isso fez com que eu me diferenciasse. E é isso que eu quero que você também faça. Se você tem um interesse em dar esse primeiro passo, em fazer o meu curso online, eu te convido a clicar no botão aqui embaixo, esse botão vermelho, e entrar no nosso grupo VIP, onde você pode ter a possibilidade de ganhar um bônus exclusivo. Sim, vai ter a oportunidade de quem estiver dentro desse grupo receber um bônus exclusivo. Mas aí você já deve estar pensando: eu vou clicar no link, vou entrar no grupo, mas sem saber do preço, o preço realmente
é uma coisa que a gente sempre pensa, mas eu posso dizer que a gente ainda não fechou esse preço. Eu estou aí analisando, vendo com a minha equipe qual vai ser a condição melhor, se a gente vai ter uma taxa diminuída na plataforma, porque como vocês sabem, para ancorar esse curso lá, eu tenho que pagar algumas taxas e isso fica um pedaço todo do meu curso. Mas calma, na segunda-feira, no próximo vídeo, eu prometo que eu já vou ter o preço desse curso. Na segunda-feira também é o dia programado para a nossa abertura do carrinho, vamos dizer assim. Então você vai ter das 8 da manhã, no horário de Brasília, até a próxima segunda, às 23h59. Vamos dizer meia-noite. Sim, você terá 7 dias para adquirir esse curso. Mas, vamos lá. Eu indico você a comprar no primeiro dia. Porque lembra daquele bônus que eu falei que se você clicar você pode ter a oportunidade? Esse bônus só vai valer para quem comprar no primeiro dia. Então fica ligado, porque assim que abrir o carrinho, corre lá e adquire sua vaga. Porque essas também serão limitadas. Como vocês sabem, eu me dedico ao máximo às minhas alunas. E nesse curso, nesse Filho Novo, não será diferente. Vai ser vagas limitadas por um único e exclusivo motivo, a dedicação que eu vou dar a vocês. Então é isso. Por último, eu quero te pedir para comentar aqui embaixo novamente o que você achou desta semana, o que você achou dessas videoaulas. Me seguir nas redes sociais, @ElaeneMeloCakes. Comentar, eu vou fazer de tudo para responder a todos os comentários. Pode mandar direct, viu? Eu amo receber o que você achou. E eu sei que tem muita gente que está esperando esse curso há meses, né? Sei que tem gente que está ansiosa, mas calma, falta pouquinho, já é na segunda-feira, então eu vou estar aqui do lado de cá, no meu portal do aluno, esperando você de braços abertos. Então é isso, agora vamos comer bolo, né? Partir o bolo aqui, vamos partir o bolo, porque o bolo é de verdade, esse bolo de massa de chocolate, que eu quero mostrar para vocês, né? Como é esse bolo por dentro. E para te deixar com vontade. É daqueles bolos que a gente come até com a mão. E é isso, gente. Espero segunda. Um beijo e fiquem com Deus.